Gente, o vídeo de hoje é para tratar de um assunto que virou pauta depois de uma proposta do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que, resumidamente, quer instituir o Estado como empregador de última instância. É, portanto, uma proposta de instituição de uma política de Estado de pleno emprego. É evidente que uma proposta como essa gerou um grande debate, sobretudo porque o debate macroeconômico no Brasil é pautado por economistas liberais. Esses economistas que muitas vezes parecem estar presos numa discussão lá do século XIX e parecem não saber que essa proposta de garantia de emprego faz parte da centralidade da MMT, que é um debate muito presente, sobretudo nos Estados Unidos. Eu vou indicar aqui algumas fontes para quem quiser entender um pouquinho melhor dessa proposta. Por exemplo, tem um clássico que é esse aqui do Hyman Minsky, Estabilizando uma Economia Instável. Eu sempre indico aqui também esse que é fácil de ler, que é do David Graeber, Dívida, que também ajuda a entender um pouco as questões centrais desse debate. Num formato de economia de manual, tem esse aqui, que é dos principais defensores da proposta, o Bill Mitchell e o Randall Wray, e do Martin Watts, que é o Macroeconomics. Esse, infelizmente, ainda não tem traduzido. Mas a proposta em si de garantia de emprego do Estado, vocês podem encontrar nesse livrinho aqui, que, para nossa felicidade, tem traduzido. É o livro do professor Randall Wray, Trabalho e Moeda Hoje. É evidente que tudo isso vai estar na descrição. E eu quero aqui comentar que eu não vou falar nesse vídeo da proposta do deputado Glauber Braga do Rio de Janeiro. Eu vou falar da proposta da MMT. O meu objetivo é apenas demonstrar que, teoricamente, é uma proposta que tem justificativa e, portanto, é uma proposta, sim, factível. Claro que existem muitos entraves e alguns deles, inclusive, a gente vai discutir aqui no vídeo. Então, basicamente, a proposta é ter no governo o empregador de última instância. O programa é desenhado para oferecer trabalho a qualquer um que esteja disposto e que esteja apto a trabalhar. Então reparem, não é escravidão, não é trabalho compulsório, não é necessariamente para todos. E evidentemente, a pessoa pode ser demitida, ela tem que ser apta ao trabalho. Se ela não se mostrar apta, evidentemente ela vai ter que ser substituída. O critério de quantas vezes a pessoa pode ser demitida ou não, evidentemente tem que ser discutido dentro de cada proposta específica. E claro, né, gente, isso não elimina o serviço público fora do tal programa de pleno emprego, que a gente está aqui discutindo, nem elimina os outros direitos sociais que o governo oferece para a classe trabalhadora. E um ponto inicial para a gente compreender é que um programa como esse teria a capacidade de estabelecer um verdadeiro salário mínimo, um salário mínimo efetivo, que seria o salário pago dentro desse programa governamental de garantia de emprego. E claro, né, gente, não é um programa que possa resolver sozinho todos os problemas de emprego, de subemprego, de desemprego, de baixa renda, de desqualificação e etc. Funcionaria assim: o governo anuncia qual seria o salário que ele pagaria a todos aqueles dispostos a entrar para o programa. Ele faria isso e automaticamente todos os que se cadastrassem seriam empregados em alguma função determinada pelo governo. Vamos chamar isso de emprego básico no serviço público, que teria o salário básico do serviço público, que, se vocês estão entendendo aqui o meu raciocínio, seria o novo mínimo. Vamos imaginar aqui na nossa hipótese de R$1.000, vai. Então, imaginando isso na economia brasileira neste momento, que custo teríamos? Vamos colocar aí mais ou menos 13 milhões de desempregados e mais ou menos 17 milhões de subempregados e de desalentados que poderiam estar voltando ao mercado de trabalho. Ou melhor, que poderiam estar aderindo ao programa de pleno emprego do governo. Isso aí, com um salário de R$1.000 e uma conta de padaria, teríamos aí um custo anual de 400 bilhões de reais. É um custo bastante alto, mas vamos começar a imaginar o que isso
implicaria? Bom, primeiro nós teríamos uma economia com salário-desemprego e com fundo de garantia. Seriam coisas que não necessitariam mais existir. Então teríamos uma redução de custos não só a nível federal, mas também certamente a nível estadual e a nível municipal em relação aos custos de manutenção do desemprego. Outro ponto importante de se pensar é que o setor privado vai tender a contratar mais gente e a pagar melhores salários. Claro, porque com um programa de garantia de emprego, mesmo que a um salário mínimo, a massa salarial tenderia a aumentar e, com isso, aumentaria o consumo da classe trabalhadora, gerando demanda. Essa demanda geraria produção do setor privado e, portanto, mais contratação. Essa contratação teria que ser por um salário, no mínimo, superior ao mínimo oferecido pelo Estado. Então teríamos sim um acréscimo de demanda, indiretamente por causa do aumento da massa salarial, ou seja, demanda dos próprios trabalhadores, e um acréscimo de demanda diretamente pelas compras do governo, que precisaria movimentar diretamente a economia, já que ele estaria contratando mão de obra, e essa mão de obra, como veremos, ela não vai ser contratada para não fazer nada. Então reparem, esse cálculo inicial de um custo anual de 400 bi já começa sendo drasticamente reduzido. Além do mais, existem muitos custos imensuráveis que também tendem a cair diante de uma política de desemprego zero. Custos com o combate à criminalidade, com o combate aos maus tratos a crianças, custos com divórcios, com perda de capital humano, enfim, uma série de custos gerados pela degradação social. Então, numa conta grosseira, até porque o resultado não é fundamental para o raciocínio, vamos imaginar aí um custo inicial para a nossa atual situação de 200 bilhões no orçamento anual da União. Claro, né, gente? Muitos vão optar por não trabalhar e, evidentemente, a própria iniciativa privada, com uma economia aquecida, iria absorver grande parte destes desempregados diante de um programa como esse. E tem uma outra coisa muito importante, né, gente? O aumento da demanda agregada geraria um aumento do produto e, portanto, uma maior arrecadação de impostos pela União. Portanto, o impacto desses 200 bi de gastos que a gente está aqui na nossa conta imaginando seria ainda mais diluído por uma arrecadação que tenderia a aumentar bastante. E fundamental, né? Absolutamente fundamental também, né, gente? Não temos nenhum problema de falta de recursos para tocar um programa como esse. Não há limite de gastos para o governo em moeda que ele mesmo emite. E também não é um problema encontrar onde alocar tantos trabalhadores sem perder eficiência. Basta olharmos para o sem número de obras públicas que temos para terminar, obras já iniciadas. Basta olhar para a carência quase que generalizada de infraestrutura. Sem contar que construção de infraestrutura e conclusão de obras inacabadas gerarão depois todo um processo que necessitará de gente para tocar essas coisas, fazer elas funcionar. Como temos carência em muitas áreas, o Estado pode se organizar para suprir essas carências e, assim, empregar a população desempregada ao mesmo tempo que passa a suprir as carências estruturais do Estado. Por exemplo, poderiam ser criadas empresas públicas para desenvolver o complexo industrial militar, o complexo industrial da saúde, investir em bioengenharia, desenvolver o setor de transformação. Então, temos gente para trabalhar e o Estado pode empregar essas pessoas fazendo aquilo que ele ainda não consegue fazer. Também não temos restrição orçamentária para fazer isso. Os problemas são, primeiro, o custo político de se fazer isso e o segundo,
é a inflação. O primeiro ponto é ter a clareza que o governo não se financia com impostos. E a partir dessa clareza, compreender que a inflação não é resultado do aumento do déficit do governo. Para isso eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que explica melhor essa mecânica. Depois, déficits persistentes são a norma esperada dadas as poupanças nominais positivas desejadas. Entretanto, admitimos que os déficits podem ser muito grandes. Assim, o ponto importante é o impacto disso tudo na demanda agregada. Esse impacto, esse aumento de demanda agregada geraria aceleração da inflação? Ou seja, teríamos um problema de inflação de demanda diante de um programa governamental de garantia de emprego? Ou, alternativamente falando, a poupança nominal líquida desejada é suficientemente alta para absorver o dispêndio deficitário governamental sem gerar a aceleração da inflação? Bom, se na ausência de um programa governamental de pleno emprego, o dispêndio dos setores público e privado proporciona um nível de emprego que deixa 30 milhões de desempregados, subempregados, desalentados. Isso deve ser evidência de que a posição da população em poupança nominal líquida desejada é maior que a posição da população em poupança nominal líquida efetiva gerada pelo déficit do governo. Se a posição da poupança nominal líquida desejada fosse menor, a população estaria gastando mais e criando mais emprego. Na verdade, a existência de desempregados é uma evidência de que a poupança nominal líquida desejada excede a poupança nominal líquida efetiva. Isso significa dizer que o governo pode, com segurança, aumentar o seu dispêndio deficitário, ou seja, baixando o desemprego para satisfazer o excesso de poupança nominal líquida na sociedade. Enquanto o dispêndio deficitário governamental aumentar o emprego, isso deve ser evidência de que a poupança nominal líquida desejada ainda excede a poupança nominal líquida efetiva. O Programa de Garantia de Emprego da MMT é pensado para garantir que o déficit aumentará até o ponto em que todo desemprego involuntário seja eliminado. E tão logo não haja mais trabalhadores buscando o emprego básico no serviço público e, portanto, o salário básico do serviço público, o déficit não se tornará excessivo. Isso é, não excederá a poupança nominal líquida desejada. É provável que a implantação de um programa como esse gere uma pressão inflacionária sobre todos os salários e, portanto, sobre todos os preços. Porém, não há uma justificativa para que a gente imagine que essa pressão seja persistente, porque a proposta consiste em fazer do trabalho a âncora monetária, estabelecer, portanto, uma moeda padrão trabalho. Portanto, o programa governamental de pleno emprego estabeleceria um estoque regulador do trabalho. Então, por um lado, existiria uma pressão positiva sobre a produtividade do trabalho. Sim, porque o setor privado absorveria somente os trabalhadores mais produtivos e teria na produtividade do setor público mais concorrência. Geraria um ciclo virtuoso de crescimento do produto. O próprio programa poderia incluir capacitação dos trabalhadores. Por um outro lado, é sabido que não há propriamente um mercado de trabalho. O trabalho não pode ser apropriado, não pode ser estocado. Não tem a mobilidade de outros fatores de produção. Há também custos de informação na contratação de trabalhadores. Custos que podem ser, inclusive, mitigados a partir da estruturação de um programa de garantia de emprego pelo Estado. O que a MMT demonstra é que esse programa pode resolver esses problemas, não só do custo da informação, mas como de não haver um mercado propriamente
de trabalho. Porque, veja bem, permite estocar trabalho. Claro, né, gente? Isso tudo depende de uma flexibilização dessas relações de trabalho que está implícito para a formulação de uma proposta como essa. Então, reparem, o governo atuaria como um criador de mercado de trabalho. Sim, ele faria isso a partir da sua disposição em comprar trabalho desempregado a um preço fixo. Só que aí que tá, ele não só compraria, como também venderia trabalho, uma vez que a iniciativa privada teria que buscar trabalho no mercado do Estado. Gente, esse é o mesmo caso de todos os esquemas de estoque regulador. A mercadoria usada como estoque regulador está sempre totalmente empregada e seu preço é sempre muito estável. Então trata-se de uma proposta de estabelecer um mercado para o trabalho mediante a criação de um estoque regulador de trabalho. Esse é o truque que nos permitiria obter desemprego zero a preços estáveis. Reparem, não há diferença da concepção do padrão ouro. O governo desvalorizaria a moeda, aumentando o valor do salário mínimo. E isso ocorreria em função das pressões que são normais das categorias sobre os salários. Ou seja, esses reajustes no salário mínimo já existem. O que eu estou aqui tentando demonstrar é que não existiriam novas pressões inflacionárias além das que naturalmente já existem numa economia capitalista. Essa analogia com o padrão ouro é interessante. Veja o que diz aqui o professor Randall Wray. Isso seria semelhante à desvalorização do dinheiro sob um padrão ouro. Sob um padrão ouro, o governo poderia atuar como um criador de mercado para o ouro, utilizando um estoque regulador de ouro. O governo estabeleceria o valor do dinheiro relativamente ao ouro, exogenamente. Então, criaria um mercado de ouro. O preço do governo, por exemplo, lá $32 por onça de ouro, seria fixado, enquanto seu dispêndio em ouro seria determinado pelo mercado, pois compraria todo o ouro oferecido à venda àquele preço. Argumenta-se há muito tempo que um padrão ouro transfere alguma estabilidade para os preços. Entretanto, mesmo um padrão ouro, preços podem aumentar e induzir o governo a desvalorizar a sua moeda. Aumentar o preço monetário do ouro. A analogia com um programa de pleno emprego deveria ser clara. Desvalorizar o dinheiro mediante o aumento do preço do ouro ou de trabalhadores no programa de pleno emprego pode ser simplesmente uma resposta ao aumento da inflação por outras fontes. Da mesma forma que num padrão ouro se assegura que todo o ouro está plenamente empregado, o padrão trabalho de uma economia capitalista funcionando com um programa de garantia de emprego garante que toda a força de trabalho permaneça empregada. Num programa de pleno emprego, o governo monetiza o trabalho da mesma forma que monetiza o ouro no padrão ouro. Por isso que o professor Randall Wray, no seu livro, ainda brinca. É preferível ter o ouro plenamente empregado ou os trabalhadores plenamente empregados. Desse modo, gente, não precisaríamos de desemprego para minimizar a inflação, como hoje em dia, muito menos de um retorno ao padrão ouro. Então, como vimos, o custo da inflação certamente não seria um problema. Também não há falta de dinheiro para um governo monetariamente soberano. O único problema para a implantação de um projeto como esse é político. É uma proposta que só cabe dentro de um processo de transição socialista. Primeiro, para não criar um sistema de arroxo salarial, já que a âncora monetária é o salário dos trabalhadores. É necessário que a classe trabalhadora esteja conduzindo esse processo. E segundo, né, gente, porque a burguesia não compreenderia isso tudo. Ela tem uma mentalidade colonizada. E finalmente, porque a centralidade do capitalismo não permitiria, executaria algum tipo de ação
imperialista para impedir isso. A centralidade do sistema depende estruturalmente da transferência da riqueza da periferia. Portanto, é impossível que a periferia se desenvolva, porque um programa como esse, para dar certo, teria que vir junto com um grande crescimento do produto num país de periferia do sistema como o Brasil. Ou seja, ocorreria um grande desenvolvimento das forças produtivas, o que complicaria essa transferência estrutural da riqueza daqui para lá. Portanto, a centralidade jamais permitiria tal programa no Brasil. E aí eu encerro o vídeo dizendo isso. É um bom programa? Pode ser. É possível de ser executado? Sim, temos margem para isso. Temos grande capacidade ociosa na indústria. Temos muita coisa para construir no Brasil, ao mesmo tempo que temos muita gente desempregada. E não há nenhuma barreira, a não ser a ideológica, que impeça o governo de fazer isso. A questão é, para fazermos isso, somente se tivermos durante um processo de transição socialista, ou seja, um processo de desenvolvimento das forças produtivas conduzido pela classe trabalhadora revolucionária. Porque, de outra forma, um projeto ambicioso como esse seria sempre, invariavelmente, abortado pela nossa burguesia a serviço da centralidade do sistema, que, como eu disse, depende dessa transferência estrutural da riqueza produzida aqui. E um programa como esse certamente nos desenvolveria a ponto de começarmos a não transferir mais a riqueza nesse montante. Porque é um programa, gente, que, se vocês entenderam, implicaria na criação de empresas públicas, de indústria nacional, de infraestrutura que melhoraria todos os fatores de produção para criarmos uma indústria, um setor de transformação mais competitivo. Ou seja, tudo aquilo que não pode acontecer para que a transferência estrutural da riqueza do Brasil para a centralidade continue acontecendo. Então, a proposta lá do deputado Glauber é boa se conduzida pela classe trabalhadora durante um processo revolucionário popular. Fora isso, ela é impossível, porque jamais seria permitida dentro da democracia burguesa. Fala, moçada, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e, se puder, seja um dos nossos apoiadores. Sem os apoiadores, o CA da Matrix não poderia se manter no ar. Então, vai estar aqui na descrição o link do nosso Apoia-se e também o link do nosso site para outras formas de estar colaborando com a manutenção do CA da Matrix. Valeu, moçada! Falou aí! Até a próxima!